Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês 15 dicas pra você poder aprender a gostar de ler. Esse vídeo é pra você que não gosta de ler nem um pouquinho, mas tem vontade de começar a ler, porque acha um hábito legal e tudo mais. E também pra você que já tem meio que um costume de ler, mas gostaria de ler mais. A primeira dica que eu dou pra vocês é pra vocês começarem a leitura lendo best-seller. Por quê? São livros muito vendidos e muito conhecidos. Então, geralmente, para poder conseguir ser vendido para tantas pessoas, são livros muito bons. Geralmente eles têm poucos personagens, não são tão confusos, apresentam um tom de humor e tem uma linguagem simples e é mais voltado para esse público que não tem tanto costume de ler. Porque 66% da população não tem o costume de ler. Então, uma tática que eles adotam para poder alcançar esse maior público é fazer livros mais fáceis e que vá prender o público que está começando agora, como vocês. Um best-seller que eu sei que já foi responsável por trazer muitas pessoas para o lado da leitura e que eu também indico se você gosta de um romance, é A Seleção, que é maravilhoso. Você vai ler, você vai se encantar e vai ficar preso da primeira página até a última. Então, é uma indicação para vocês. A segunda dica é: saiba o gênero que você gosta. Você pode descobrir isso pelos filmes que você assiste. Se você gosta muito de filmes de comédia, você pode ler um livro de comédia. Se você gosta muito de filmes de ação, lê um livro de ação, de investigação, lê um livro de investigação, de terror, lê um livro de terror e por aí vai. Outra coisa que pode te ajudar muito também são os seus hobbies. Se você gosta muito de futebol, você pode ler um livro que fala sobre futebol, existem muitos. Culinária, cães, gatos, é a mesma coisa. Você procura livros nesse gênero que sejam muito vendidos. E isso daí, com certeza, você vai pegar um livro que você vai gostar de ler. Terceira dica é: se você gosta muito, por exemplo, de Harry Potter, ou O Senhor dos Anéis, ou Crepúsculo, gosta muito de ver esses filmes, vale muito a pena você pegar os livros também para poder ler. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por Harry Potter, eu acho que vocês já perceberam. E eu já li todos os livros. E acho que os livros dão de 1000 a 0 nos filmes. E são experiências diferentes. É como se eu estivesse conhecendo ainda mais a fundo aqueles personagens que eu já amo. Então, se você gosta muito de videogame, por exemplo, gosta de Assassin's Creed, você pode ler o livro. É incrível também, é muito bom. E vai trazer você cada vez mais para esse... E vai trazer cada vez você mais para esse lado da leitura. Se você gosta muito de futebol e quer ler algo voltado para esse lado, tem esse livro daqui, Dupla Falta, que também fala sobre futebol, que também é um livro maravilhoso e que com certeza vai te prender também. Uns exemplos de adaptações que eu posso trazer aqui para vocês é Harry Potter, né, que para mim vai ser sempre a melhor. Outlander, só que esses eu não indico para vocês por um motivo. Ele é muito grande, então... Pra vocês começarem agora, não indico Outlander, apenas que se você ama muito a série, aí vale a pena ler o livro, porque é realmente muito mais completo. Água para Elefantes, que é um filme que é maravilhoso e eu sei que já conquistou o coração de muitas pessoas. E tem um livro também falando sobre ele, que traz muito mais detalhes e se você gostou do filme, com certeza você vai gostar desse livro. E por último, que eu sei que a maior parte do meu público gosta muito de videogame, então Assassin's Creed. Se você gosta de videogames e quer começar a ler e gosta de Assassin's Creed, gente, vocês precisam ler. Essa coleção vai fazer vocês se prenderem pra sempre. Ou se você não é tão fã assim de histórias, mas gosta muito de, por exemplo, programação neurolinguística, aqui. A Arte de Ler Mentes, que é um livro também incrível e o mais conhecido e amado, O Poder do Hábito. São dois livros que vão te ensinar muito, que vai ser muito úteis para a sua vida e que podem fazer você se apaixonar por esse mundo de livros. Ou seja, esses todos os livros que eu trouxe aqui é para falar que, se você gosta de alguma coisa, de algum hobby, sabe, tem livro falando sobre isso e que vai te prender. Então procure best-seller e procure livros do gênero que você gosta. Quarta dica que eu dou é: não insiste. Se você começou a ler um livro e tá achando esse livro chato, larga ele, deixa ele de lado. Não precisa ficar insistindo no livro que você não tá gostando. Isso só vai fazer você criar
experiências ruins com esses livros, fazendo você não gostar de ler. Então, se você tá querendo ler um livro, mas não tá gostando, cara, deixa ele de lado, qualquer coisa, mais pra frente você pega e vai ter uma visão totalmente diferente dele. Uma outra coisa que é muito importante, mesmo não parecendo, é você escolher algum lugar aconchegante pra poder ler. Se você vai ler num lugar muito agitado, cheio de gente que tá falando com você, você não vai conseguir prestar atenção. E vai acabar achando que o livro é ruim, sendo que o livro pode ser ótimo. Se você ler na sua caminha, coberto, embaixo do cobertor, sabe, gerando aquilo uma sensação boa pra você, você vai começar a gostar mais de ler, porque o seu corpo tá tendo uma sensação boa naquele lugar. Então, você vai estar mais aberto pra poder ler coisas novas, experimentar coisas novas também. A sexta dica é você estar aberto a situações novas, experiências novas e ideias novas. Sempre que você começa a ler um livro, a escritora vai te mandar um monte de informação para sua cabeça. Você tem que estar aberto para poder recebê-las. Tô lendo esse livro aqui para poder trazer para vocês, que é Pequeno Manual Antirracista. E eu tô aprendendo muito nesse livro, muito. Mas se eu tivesse com a minha cabeça fechada antes de ler esse livro, provavelmente eu não iria gostar. Esse livro, ele é muito incrível, ele traz muitas coisas novas, muitas ideias novas que você precisa tentar assimilar, entender e fazer uma filtragem entre as ideias que ele traz, as suas ideias, para assim poder criar ideias novas. Então você precisa estar aberto para isso antes de ler um livro, senão você vai acabar que não vai se identificar com aquilo que está sendo narrado para você. Agora é uma dica que eu acho muito importante: não se prender em experiências ruins. Se eu falar pra vocês todos os livros ruins que eu já li na minha vida, dá uma lista imensa. Existem muitos livros que não me prenderam. Muitos. E se eu me prendesse nessas experiências e falasse, ai não, eu li aquele livro, foi horrível, então todos os livros também vão ser, eu nunca mais ia ler nada. Então, existem livros que você não vai gostar. Eu, por exemplo, não gosto de livros que são muito detalhados, sabe? Tipo, que fica 10 páginas só falando sobre como é o quarto, como é a pessoa. Eu não gosto. Então, quando eu pego o livro e já vejo que é assim, desse estilo, eu insisto, dou uma tentada. Mas se eu perceber que tá me cansando muito, eu paro, largo o livro, mas eu não me prendo, tipo, nunca mais vou ler livros desse estilo. Não, você tem que tentar. Até porque eu já li muitos livros assim que eu amei. A oitava dica, que é uma dica que é muito importante pra vocês, é: vocês leram um livro e gostaram. E aí você quer ler outro livro. Procura livros desse mesmo autor. Se esse autor te prendeu, se esse autor te cativou de alguma maneira, então procura mais livros. Por exemplo, eu, como vocês sabem, amo Harry Potter. Então, eu sabendo disso, agora eu compro muitos e muitos livros dela. Por exemplo, eu tô lendo agora esse Morte Súbita dela, que eu tô gostando bastante. Não só por ser ela, e sim porque o estilo que ela narra as coisas, o estilo que ela escreve, me cativa muito. Então eu tô amando. Isso vai acontecer com vocês também. Se vocês leram algo de um escritor e vocês gostaram, foca nesse escritor. Às vezes você vai conhecer outros gêneros, outros estilos, outros tipos de livros, só porque eles são escritos pelaquela pessoa que você gosta. E muito provavelmente você vai gostar também desses outros livros. Agora, uma dica para você poder criar esse hábito da leitura, que eu aprendi nesse livro Poder do Hábito, para vocês poderem ver como livros ensinam muito pra gente, você sempre precisa ter uma deixa para poder criar uma rotina e depois receber uma recompensa para querer voltar esse ciclo. Por exemplo, você não gosta de ler, tá querendo criar esse hábito da leitura. O que você pode fazer? Procurar uma deixa. Bem, todos os dias eu vou ler um pouquinho, tal hora. Depois de ler, quando eu acabar de ler, sei lá, 50 páginas, eu vou me dar o direito de comer um bombom. E isso vai fazer você achar que o seu corpo se estimular cada vez mais para poder ler cada vez mais. Vou aprofundar mais falando sobre esses hábitos um pouquinho mais pra frente, quando eu vou trazer esse livro, que é O Poder do Hábito, aqui pro canal, com uma amiga muito importante pra mim do canal Atingindo Metas. Se vocês quiserem, vão lá no canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre criar hábitos, fazer seu cérebro gostar de algumas coisas. Mas o que eu falo agora, o basiquinho pra vocês saberem de como criar hábitos para ler é aquilo que eu já disse. Sempre que você tiver uma deixa, que você vai ter que botar no seu calendário, você lê um número certo de páginas e depois você ganha uma recompensa por isso, fazendo o seu cérebro ficar feliz por aquilo que aconteceu. Então, nossa nona dica não poderia deixar de ser ler um pouco todos os dias. Se você cria esse hábito de ler um pouquinho todos os dias,
mais pra frente você vai estar lendo um livro todo em um dia, por exemplo. Então é muito importante você tentar insistir nesse começo, porque você, mesmo gostando muito de Harry Potter, você não vai pegar um livro do Harry Potter e acabar em um dia, porque você não tem ainda esse hábito. Então é importante que ele seja criado. E pra isso você precisa insistir. E insistir mesmo, não é insistir com a cabeça tipo, ai meu Deus, isso vai ser muito chato, eu não gosto de fazer isso. Não, insista com boa vontade, que eu tenho certeza que você vai gostar de ler. Uma coisa que eu não fazia muito, mas é a nossa dica número 10, porque depois que eu comecei a conseguir ler muito mais, é destacar a parte dos livros que você gosta. Como assim? Por exemplo, eu tô lendo um livro, achei uma parte muito legal. Ou eu transcrevo ela para algum lugar, ou eu marco com um marca-texto. Geralmente, essas são as suas partes favoritas do livro. E isso, além do fato de me fazer ler mais, porque eu quero achar novas partes favoritas, eu quero achar novas frases de inspiração, me ajudam muito também na redação do Enem, porque quando você está transcrevendo ou lendo várias vezes uma mesma frase, essa frase acaba ficando presa na sua cabeça. E você pode usar ela, por exemplo, numa redação ou em qualquer outro lugar. E isso é muito interessante para você, até para você poder aplicar essa frase e esse ensinamento na sua vida. E também, riscar a frase ou transcrevê-la em algum lugar também faz com que você não se esqueça tanto do livro. Porque depois que você leu, por exemplo, 5 livros, você já não se lembra direito como foi o primeiro. Então você anotar, meio que fazer um resuminho do livro, ou anotar suas partes favoritas, faz com que você, quando você leia, você consiga lembrar sobre aquele livro e lembrar sobre o que você sentiu quando você estava lendo ele. Às vezes até para poder reler mais para o futuro. Outra dica que eu tenho para dar, que não é uma das mais importantes, mas pode te ajudar, é leia edições caprichadas. Por exemplo, eu tenho esse livro daqui, olha como ele é lindo. Ele tem essa faixa aqui, e ele é duro, e, cara, ele é lindo, ele é maravilhoso. E dá uma vontade de ler, assim. Dá uma vontade de ler, você se prende só porque é bom tá lendo, é bom tá com isso na sua mão. Então, é um livro que me dá muita vontade de ler por ele ser tão bonito assim. Então, se você gosta de um tipo de fonte, gosta de uma cor de página, isso vai fazer você gostar mais de ler ainda. Por exemplo, eu não gosto muito de páginas brancas para poder ler. Me cansa ficar lendo muita página branca. Então, sempre que eu posso tentar investir mais numa página, tipo, amarelada, eu prefiro muito mais. Uma fonte um pouquinho maior, eu prefiro. Então, são coisas que eu levo em consideração quando eu vou comprar meus livros. E vocês também podem levar em consideração, porque se você tá lendo, se você tá vendo algo que você acha bonito, que você gosta daquilo, você automaticamente o seu cérebro vai querer saber mais sobre isso e você vai acabar lendo o livro com mais vontade. Uma outra coisa é, tomem cuidado com a ressaca literária. O que é isso? Acabei de ler um livro e aí você gostou tanto que você já tá querendo entrar em outro livro. Calma. Para um pouquinho, respira, vai tomar um suco, vai pegar um sol e depois você lê. Porque se você lendo um livro no outro, vai chegar uma hora que o seu cérebro vai cansar e você não vai querer ler mais nada. E o tempo que você poderia dar de, sei lá, meia hora, 1 hora, vai acabar se tornando 1 semana, 2 semanas, que você não vai conseguir nem chegar perto do livro e vai sair dessa rotina e desse seu hábito. Então, toma cuidado com a ressaca literária. Uma hora ela vai acontecer de qualquer maneira, mas tenta evitar ela. Essa dica é muito importante para quem já tem o hábito de ler, mas quer ler mais. Então, eu sei que às vezes a gente tem vontade de ler 30 livros em 1 semana, só que às vezes não vai ter como. Você vai precisar dar um tempinho para o seu cérebro poder assimilar tudo aquilo que foi lido. Até para você poder entender ainda mais a história. Sobre entender mais a história, a minha dica número 13 é trocar experiências. Eu acabei de ler um livro e eu tô super feliz com aquele livro que eu acabei de ler. Eu tô super, meu Deus, eu amei. Uma coisa que faz você ainda gostar mais e ter mais vontade de ler é, entra no canal do YouTube de alguém, procura saber mais sobre esse livro, a opinião que outras pessoas tiveram, porque isso, além do fato de te estimular mais a ler, você também vai tentar pensar a história por um outro ponto de vista. Como assim? Geralmente, quando eu leio um livro, eu tenho uma ideia sobre aquele livro. Mas, por exemplo, a minha mãe também, ela adora ler os mesmos livros que eu. Então eu acabo de ler, dou meu livro pra ela. E ela lê, e às vezes ela tem uma ideia totalmente diferente. E
Aí às vezes eu falo, não, como assim você pensou isso? Sério? Aí eu pego o livro e volto pra poder tentar entender por que ela pensou daquela maneira. Entendeu? Isso é muito legal, porque faz você realmente entrar dentro da história. Você fica realmente querendo buscar mais dessa história. Isso te prende muito e te instiga a ler cada vez mais. Isso que eu falo. Se você quer ter esse hábito de leitura, sempre fica procurando resenhas nos canais do YouTube, em páginas literárias. Tenta ver a opinião das pessoas antes de ler o livro e também depois de ler, a opinião como spoiler depois de ler, porque você acaba se sentindo muito mais íntimo nessa história. A 14 é pro pessoal que tá querendo aprender a ler, que é frequente sebos e livrarias. Com frequência, sempre que a gente entra numa livraria, a gente vê tantos livros, tantas capas bonitas, tantas coisas interessantes, que é impossível você sair de lá falando, ai, não me interessei por nada. Sempre tem alguma coisinha que conquistou um pouquinho seu coração. Então, se você começa a ir em sebos e livrarias, mesmo para não comprar nada, com frequência, você vai acabar se encantando por algum livro uma hora ou outra. Então, assim que a quarentena acabar e esse risco do coronavírus ter se dissipado, vá em livrarias, vá em sebos, dê uma chance para esses novos livros. Com certeza você vai entrar e vai ter algo que vai chamar sua atenção. E aí você preste atenção se o livro que chamou sua atenção está nos tópicos anteriores, porque às vezes não vai estar e o livro pode ser lindo, maravilhoso e chamar sua atenção, mas ele pode ser péssimo. Então, pesquise sobre ele, veja se a cor da página te agrada, vê se a história é uma história que você geralmente gosta. Uma última dica para você fazer a leitura ser algo ainda mais prazeroso é sempre leva um livro com você. Porque às vezes a gente tá no ônibus e tá com um tédio e não tá mais a fim de mexer no celular. E se você tiver um livro com você, você vai querer ler. E o livro vai acabar te tirando do tédio. Então você vai achar que ler é algo bom, porque te tira do tédio. Então você vai começar só lendo na rua, e depois você vai estar lendo em casa, depois você vai estar indo pro banheiro lendo o livro, e ou andando em casa como eu, que eu fico assim o dia todo. E andando de um lado pro outro na minha casa lendo, fazendo exercício lendo. Porque acaba sendo algo que vai te tirar do tédio, que vai preencher muito o seu tempo. E nessa quarentena, o que nós mais precisamos é preencher nosso tempo com hábitos saudáveis. E ler é algo maravilhoso que com certeza vai agregar muito na sua vida. Então, não esqueça de todos os livros que eu mencionei aqui e saiba que, com certeza, algum deles vai conquistar o seu coração. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do livro. Espero muito que vocês sigam essas dicas. Tentem ter esse hábito da leitura, que é algo muito encantador, é algo muito maravilhoso, porque vai preencher o seu coração, vai deixar ele quentinho e com certeza vai fazer você passar o tempo de uma maneira muito mais rápida, divertida e prazerosa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.